Fala galera, sou o professor Fábio Augusto, professor de informática aqui da Central, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da prova do TRT2, né, para técnico. Então vocês viram que foram duas questões de informática, duas questões ali no caso que você vai julgar, são difíceis as questões, não são difíceis, então, enfim, caíram as duas questões, uma questão de Excel e uma questão de Linux. Então, você que foi meu aluno sabe que eu passei o seguinte conselho. Galera, no dia da prova, pegue os comandos do Linux e vão lendo até chegar na hora da prova. Porque se cair uma de Linux, seria comando. E o que aconteceu? Caiu uma questão de comando do Linux, certo? Então, se você seguiu esse conselho, tenho certeza que você acertou a questão, beleza? Nessa questão da prova que caiu justamente o comando do Linux, né? Então veja aqui, ó, para conhecer a finalidade de um comando no Linux, um técnico precisará digitar um primeiro comando seguido do nome do comando que deseja conhecer. O primeiro comando que terá que utilizar nesse caso é o... Aí observe comigo as alternativas, né? A alternativa A diz ls. ls foi um dos comandos, né, que todo mundo conhece, que é para listar o conteúdo de um diretório, então não pode ser. No B, bash. Bash é o que a gente chama de modo de prompt, né? Então quer dizer, é um terminal Linux, então é onde você vai digitar os comandos. Help é ajuda, né? No caso não é um comando, né, listado. E temos o man. O man é de manual. Então quer dizer, o que o técnico precisa fazer? Ele precisa conhecer a finalidade de um comando Linux. Então o que ele precisa? Do manual. Então a resposta aqui no caso só pode ser a alternativa D, gente, certo? Show seria mostrar alguma coisa e, né, não faz parte daquilo que ele está sendo, né, pedido em relação, né, a trazer as informações sobre um determinado comando que o técnico precisa procurar, beleza? Então, questão simples, questão fácil. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, nós temos uma questão de Excel que envolve, né, uma das funções, às vezes até mais temida pelo público aí concurseiro, né? Mas, enfim, é uma questão simples e não é difícil essa função. Veja, ele diz lá, na célula B10 deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A data contida na célula B9, que é 4/10 de 66, e exibida em B10 o índice correspondente a esse valor, que se encontra na coluna B, né, representado por aquele número. A fórmula que deve ser digitada. Então, observe o enunciado. O enunciado diz, olha, deseja-se digitar a fórmula que localize na coluna A a data contida e exibe em B10 o índice. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer? Temos que procurar a data que está na coluna A e exibir o número correspondente a esta data, que é o índice. Então, o que eu tenho que fazer? Dentro das alternativas, localizar é uma função que existe sim no Excel, mas ele vai localizar em relação a um texto, né? E vai trazer, por exemplo, a posição do texto, assim como o procurar. Então, quer dizer, essas duas alternativas, elas são eliminadas, porque eu tenho que fazer uma procura dentro da minha tabela, listando algo que eu estou procurando na coluna A e trazendo como correspondência, ou seja, como resultado, o que está na coluna B. Então, eu tenho que trabalhar com uma função de procura no Excel, que vai procurar em relação a colunas. Qual a função que procura em relação a colunas? PROC-V. PROC-H procura em linhas, né? Procure na horizontal. PROC-V procure na vertical. Então, veja aqui como que está a alternativa correta, que é a alternativa B. Ele diz, PROC-V, B9. Quem é B9? Aí você vem aqui, B9 é 4/10 de 66. Procure, então, B9 no intervalo de A3 a B7. Quem é o intervalo de A3 a B7? É toda a tabela aqui onde tem as informações de data e índice. Traga o resultado da segunda coluna. Então, eu tenho primeira, segunda coluna. Então, eu procuro. Onde que tem 4/10 de 66? Você tem o correspondente ao índice, que é este número, que é justamente este que aparece aqui, certo? Ah, mas está faltando um parâmetro no PROC-V. Ele não disse que é verdadeiro nem que é falso. Então, acontece o seguinte. O Excel,
quando você fecha a função PROC-V aqui, logo determinando qual a coluna que vai trazer o resultado, ele subentende que o valor que vai ser trazido ali é um valor aproximado, ou seja, será verdadeiro. Então, por padrão, quando você fecha o parênteses ali, ele já traz o verdadeiro. Então, quer dizer, não está faltando parâmetro, o parâmetro já está subentendido. Então, quer dizer, de qualquer maneira, você teria uma resposta. Claro, se você tivesse uma questão que apontasse, por exemplo, aqui como parâmetro falso e o valor procurado não existisse, ele iria trazer para você um erro, mas não é o caso, né? Então, procure na vertical, traga o resultado que está na coluna B, só pode ser o PROC-V. Beleza, turma? Então, essas foram as duas questões de técnico. Espero que vocês tenham acertado. Foram questões simples, tá? Depois, eu quero que você dê uma olhadinha nas aulas que nós temos aqui com a Central, que você vai ver que o conteúdo que foi abordado na prova realmente foi o conteúdo estudado. Forte abraço para você e até mais.